Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Quero chamar aqui a Ana Prestes para a gente começar esse nosso Fórum Global, a cientista política Ana Prestes, que está sempre aqui conosco, apresentando comigo esse Fórum Global. Boa noite, Ana. Tá fechado. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo aqui com esse mundo de cabeça para baixo, né? Mil voltas, mas estamos aqui de novo falando aí de pandemia, reviravolta na pandemia, né? É isso, hoje então a nossa pauta, a gente até adiantou um pouco no Jornal da Fórum, para quem não acompanhou, e vamos repetir, né? A nossa pauta principal do dia hoje, né, Ana? Então também para quem está acompanhando no domingo, né? A gente tem uma audiência muito bacana também no domingo, vai ser sobre essa questão da variante Ômicron e a resposta global a essa variante, né? É uma variante que, pelo que se tem já de informação, não nasceu na África, né? Muita gente está dizendo que nasceu na África do Sul, mas parece que nasceu na Europa. Só que na África ela se disseminou em razão principalmente da baixa vacinação. Nenhuma novidade, né, Ana? A gente já imaginava que isso ia acontecer. Na ONU, isso foi um debate fortíssimo de como o atraso na vacinação na África poderia gerar novas variantes, gerar novos surtos, e agora a gente está vendo a história que já foi contada, né? A gente não viu o futuro, né, Ana? Então, É isso mesmo. Tem dois debates que não progrediram durante a pandemia e que hoje mostram, estão revelados através desses últimos eventos aí. Um é o da quebra de patentes, que inclusive o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi um dos que mais pediu isso. E a outra questão, desde a origem do COVAX Facility, lá em maio de 2020, quando já se falava que era preciso ter um fundo para que as vacinas fossem distribuídas para todo o mundo, né? Isso não aconteceu, a gente falou aqui, você falou, eu em todos os programas que eu tenho participado nesse último período, a gente tem falado sobre a questão da negligência com relação à África, no sentido de acesso, né? As vacinas, e os países do norte segurando, né, vacina, como seguraram respiradores, como seguraram máscaras, como seguraram insumos, e com vacinação baixa nos seus países também, tendo que convencer as pessoas a se vacinarem, mas segurando vacinas e insumos. Enquanto isso, vários países da África apresentaram esse surto por essa variante, o que não quer dizer que surgiu ali, né? E também revela a discriminação, né, com relação aos países africanos e o povo africano. Eu achei interessante essa semana, não sei se todo mundo acompanhou o texto publicado pelos escritores, né, o Mia Couto e o José Agualusa, falando justamente disso. Ou seja, a África do Sul colaborou durante todo o tempo na descrição, né, da nova variante, e o que ela tem recebido, em vez de acolhimento e mais empenho com vacinas, é rechaço, discriminação, isolamento, né? E a gente vai falar da China, né? Do papel da China. É isso que eu ia puxar agora também. A gente vai falar justamente sobre como há respostas a isso, né? A China está buscando fazer doação de vacinas para os países africanos, produção local também, e como isso é importante para a gente ter, de fato, esse combate a essa pandemia e evitar que haja esses surtos pontuais, mas que podem acabar afetando, inclusive, né, a questão das vacinas. A gente pensou até em chamar uma pessoa aqui, um epidemiologista, um pesquisador da área de saúde, para falar aqui conosco hoje. Não conseguimos, né? Foi uma correria esse programa de hoje, porque é muita pauta, né, Ana? A gente está cheio de pauta para falar hoje. Tem a questão do Chile, das pesquisas do Chile, tem a questão de Honduras, que a gente teve a primeira mulher presidenta eleita de Honduras, 12 anos após o golpe, a esquerda volta a Honduras, né? Então, são vários temas quentes, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Por mais que não tenha aquele grande apelo, né? É Honduras, muita gente não olha tanto. E outro tema também importante que teve essa semana é sobre a questão de Barbados. Eu vou até colocar aqui para a gente comentar, porque eu acho que dialoga muito com das vacinas. Deixa eu pegar aqui. Barbados rompe, antigo
Antigo polo escravocrata, Barbados rompe laço colonial britânico e se declara república. Então a gente tem a primeira vez, né, que Barbados vai ter uma presidenta, vai ser logo começar com uma mulher como presidindo o país, né, uma coisa muito importante também. A gente só vai ter Honduras agora elegendo uma mulher e Barbados já começa a sua trajetória com uma mulher na presidência. E a gente teve um discurso muito forte da Mia Mottley na ONU, cobrando justamente compromissos dos líderes globais, cobrando tanto da questão ambiental quanto da questão de vacinas. Então a gente está falando aqui de como os países já vinham alertando, né? Então ela foi uma das vozes muito importantes que se destacou, assim, surpreendeu muita gente, que foi um discurso que quebrou um pouco o protocolo. Eu acho que a gente até chegou a comentar aqui sobre esse discurso, não lembro muito bem, mas foi um discurso que quebrou os protocolos e chocou, porque a Assembleia da ONU foi uma coisa meio... Parece que está tudo normal, mas não está, né? As coisas não estavam normais e isso, eu acho que esse nosso programa de hoje vai comentar um pouco sobre isso, né? É isso. Tem o grupo de Puebla aí também, né? Se reunindo e tudo mais. Vários temas. E temos convidados bem legais hoje, né? É isso, já quero então chamar a nossa primeira convidada, a Melissa, eu não sei pronunciar o nome dela corretamente, se tiver errado, Melissa, me perdoe, Melissa Cambuí, não sei se é isso mesmo, professora e pesquisadora, mestre em Direito Econômico e doutoranda em Relações Internacionais. Muito boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Lucas. E, Lucas, você acertou. O que é um milagre, todo mundo erra. Que bom, então. Bem-vinda, Melissa. Obrigada pelo convite, gente. Ótimo vê-los, ótimo estar aqui. Melissa tem falado muito sobre China, né, ultimamente. Um pouquinho, não? Eu já tinha... a gente tem falado bastante sobre China, então hoje a gente vai aproveitar para aprofundar um pouco esse tema, né? Daqui a pouco, eu penso que o Elias também vai entrar um pouquinho para a gente combater, assim, debater com ele também, né? É isso. Quer puxar o bonde aí, Lucas? Eu pensei em puxar aqui primeiro para a gente falar de Honduras, pode ser? Porque aí depois a gente vai deixando o China um pouco mais para dar tempo também do Elias entrar. O Elias já deve entrar um pouco mais para o final. A gente vai começar a conversa antes dele chegar, mas a gente já começar com outros temas para ir esquentando aqui o nosso programa. Deixa eu pegar aqui. É isso, 12 anos após o golpe, esquerda retoma a presidência em Honduras. Com as eleições de domingo, a ex-primeira-dama Xiomara Castro se tornou a primeira mulher presidenta de Honduras. E tem um detalhe muito importante nessa questão, é que o Partido Livre, que é o partido que Xiomara Castro fundou junto do Manuel Zelaya, fez uma homenagem às vítimas que morreram nesse período, né? Foi um período de muita repressão, né? Enfim, um golpe de Estado desata diversas outras questões. A gente teve governos muito repressivos, principalmente o do Juan Orlando Hernandes, que é o presidente atual, que se elegeu em uma fraude eleitoral, que pouca gente fala, né? A OEA, na época, até fingiu, vou falar, mas não falou. Então, teve uma homenagem que não dá para a gente exibir o vídeo aqui, por causa da trilha sonora, mas, enfim, hoje que teve a confirmação que o Partido Nacional reconheceu a derrota, a gente tem essa homenagem, que foi 2 minutos aí de vídeo com o nome de várias pessoas que foram mortas nesse período. Entre elas, né, acho que a mais conhecida é a líder ativista Berta Cáceres, que se tornou aí uma grande figura conhecida na América Latina, uma grande lutadora. Então eles falam aí sangue de mártires, semente de liberdade. O nome é forte, né? O nome do partido como Libre, né, Ana? Sim, na verdade é Partido Libertar e Refundación, e eles chamam como Partido Livre. É um partido que nasceu em 2011, ele nasce da Frente Nacional de Resistência Popular, que foi a frente criada para resistir ao golpe de 2009, e que justamente a Xiomara era a líder, né, já desde o comecinho desse movimento, né, que vai dar origem ao partido, que é organizado quando eles conseguem regressar ao país, né? Porque primeiro eles ficaram refugiados na Embaixada Brasileira, com acho que foram 4 meses, com água, toda hora cortando água, telefone, luz, sitiando ali em volta. Aí ganha o Porfírio Lobo, em 2010, a presidência, que era do Partido
nacional, né? Não era a oposição do Partido Liberal, pelo qual o Zelaya tinha sido eleito, fazem um acordo, saem do país, vão para a República Dominicana e somente mais tarde é que eles vão construir, vai ser construído um acordo, inclusive o Brasil participou, vários países da América Latina participaram, para que eles voltassem e fundassem esse novo partido. Ou seja, eles estão quebrando um bipartidarismo, um país que era organizado politicamente em 2 partidos, o liberal e o nacional. Inclusive, o Zelaya era do Partido Liberal, não tinha nada de revolucionário nesse partido, era um partido que pecou, digamos assim, por se aproximar do Chaves, por se aproximar de Fidel, por se aproximar de Evo, de Rafael Correia, e começar a ter uma agenda progressista e tentar fazer uma consulta popular para uma nova Constituição. Aí que vem o golpe brutal, né? E é um golpe brutal, né? O cara foi tirado da cama, de pijama, colocaram dentro de um avião, mandaram para Costa Rica. Uma coisa, assim, absolutamente maluca, né? Em 2009. Então, nesse intervalo aí de 2011 a 2021, são 10 anos, né? Então, não é à toa que a Xiomara, quando ela fala, né, umas primeiras falas dela, ela falou assim, gente, 12 anos. Acho que tem uma fala dela que ela diz assim, depois de 12 anos eu vou dizer que foi a minha melhor noite, a única noite que eu estive realmente bem nos últimos 12 anos, que foi a noite em que ela já viu que ia ser vitoriosa, né? Então, assim, é uma história de muita guerrida, de muita luta. Ao longo desses 10 anos, teve Trump, teve caravana migrante, assassinato da Berta Cáceres, muita violência, muita miséria, muita fome, né? A Honduras tem a cidade que disputa isso, a cidade primeira ou segunda cidade mais violenta do mundo, né? Que é São Pedro de Salú. Então, assim, é óbvio que é um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, distante da gente ali na América Central. Então, às vezes, a gente não está acostumado a ouvir falar muito dele, mas é tão importante essa vitória, sabe? Que eu acho que as pessoas não têm muita dimensão dessa importância. Por isso que a gente está aqui para contar também um pouco essa história. É isso. Melissa, você chegou a acompanhar esse processo? Gente, vou confessar que infelizmente não. Eu estou num processo de fechamento do meu livro sobre China, atrasada, desculpa, editora, então eu estou assim, completamente alienada. Eu saí hoje, tanto que faz 1 ou 2 meses que eu não participei mais de live, enfim, chegaram a me convidar para o outro programa da Ana, eu falei, gente, eu não consigo, eu não estava em São Paulo, e aí, infelizmente, me alienei, não soube, mas estou muito feliz de saber, porque, de fato, né, a gente vê uma onda, aparentemente, de boas notícias se constituindo ou se realizando, né? Que fala de uma resposta, no geral, à crise do neoliberalismo, me parece, né? Então, essa volta dos partidos de esquerda, dos governos mais à esquerda na América Latina, com certeza fala dessa crise do neoliberalismo, fala das respostas que não foram suficientes para a pandemia, né? E mostraram cada vez mais as contradições muito próprias do neoliberalismo. Então, acho que existe um movimento amplo, né? Existe um movimento maior e que me parece que essa vitória muito boa, maravilhosa, essa notícia de Honduras compõe esse movimento, né? Melissa, mas a gente te chamou foi para falar de China mesmo, viu? Hoje a gente quer falar de China, por isso que a gente também te convidou, né, Lucas? Não sei se a gente já pode partir para essa pauta que está nessa nova fase aí da pandemia, né? E o papel da China, mais uma vez, destacado. Né? Sim, só queria puxar aqui 2 coisas ainda sobre Honduras, rapidinho, porque não foi uma eleição, apesar do resultado ter sido reconhecido hoje, não foi uma eleição fácil, né? O resultado vai ser bem amplo, né? A gente não terminou a apuração ainda, está em 52%, e a Xiomara tem 52% justamente de votos, né? E não tem segundo turno em Honduras. Então, não tendo segundo turno, você já ter 50% é muita coisa. É muita coisa. Só que o Partido Nacional tentou dar um golpe, tentou fazer de tudo, e tem um gráfico que mostra isso claramente. Circulou bastante nas redes sociais, é de um jornal muito próximo, o Jornal La Prensa, que é muito próximo do oficialismo, e coloca aí. Isso é uma aberração, né? Isso é uma aberração. O candidato oficialista aparece com 33,87, mas está em primeiro. E a Xiomara com 53 em segundo, né? Uma coisa assim, é uma aberração.
é uma aberração completa. E destacar também uma outra coisa, a Xiomara, ela conseguiu esse resultado também, fez uma coalizão com outro candidato que concorreu na última eleição, junto dela, eles não iam sair juntos, saíram juntos, e conseguiu esse resultado importante. Então, é um processo interessante, né, que a gente acompanha aí. Vamos ficar de olho o que vai acontecer em Honduras nos próximos capítulos, mas até o momento parece que teremos governo Xiomara, e parece que, inclusive, há um congresso favorável. As projeções mostram um congresso favorável, ao contrário do nosso querido Peru, de Pedro Castillo, que está, mais uma vez, colocado nas cordas. Teve uma tentativa de golpe pela oposição na última semana, com a oposição apresentando um pedido de destituição do presidente por incapacidade moral, com 4 meses de governo. Então, é mais uma tentativa aí de derrocada do presidente eleito esse ano, né? O Castillo não tem nem 200 dias de governo. Então, é mais uma tentativa também, uma pauta que a gente não podia tocar. Mas, então, vamos para o que nos interessa, né? O que está alarmando o mundo nesses últimos dias, é essa variante Ômicron. Como a gente comentou aqui no início do programa, foi reconhecido já uma detecção na Holanda em novembro dessa variante. Então, não é uma variante africana, naturalmente africana, que se desenvolveu ali, mas ali parece que é onde a coisa se disseminou, né, no sul da África, principalmente na África do Sul, que é justamente o país mais industrializado da África, né? E mesmo assim tem uma baixa vacinação. Agora eu não estou com um dado exato, mas se não me engano é 28% de 2 doses na África do Sul. Se estiverem errado, podem me corrigir. E a gente teve ontem a China anunciando uma doação de 1 bilhão de doses de vacinas para essa região. Seriam doadas 600 milhões e outras 400 milhões seriam produzidas em conjunto entre a China e a África. Além disso, teriam 10 projetos de saúde implementados e 1.500 médicos sendo enviados àquela região do sul da África. Isso aí foi anunciado pelo Xi Jinping, presidente da China, dizendo que a China vai ajudar os países africanos a colocar em marcha esses projetos para redução da pobreza, enfim. Além de tudo isso, né, além da pandemia, tem toda essa questão que a China está desenvolvendo na África. Uma notícia muito importante, né, Ana? Sim, na verdade, a China, desde o começo, né, da pandemia, ela, apesar de ser tão atacada, né, eu acho que a Melissa, vou abrir aqui para a Melissa comentar isso para a gente, ser tão atacada, ela revelou ao mundo, né, o vírus, ela inclusive, foi quem sofreu, né, o povo chinês foi quem sofreu pela primeira vez, né, quantas pessoas faleceram, e começou rapidamente a dar respostas, inclusive ensinamentos para o resto do mundo, né? E recebeu muitos ataques, ao invés de respeito e acolhimento, mais uma vez, e solidariedade, né? Principalmente por parte dos Estados Unidos, Europa, mesmo aqui Brasil, né? Governo Bolsonaro, e tem demonstrado ao longo de toda a pandemia muita responsabilidade, centralidade com o valor da vida, a vida em primeiro lugar, sem nenhuma dúvida, e investimento concreto na distribuição de vacinas, como também fizeram com outros materiais, como as máscaras e outros materiais necessários. Então, mais uma vez, a China... E com relação à África especificamente, houve todo um trabalho bem específico com relação à África. Teve vários fóruns China-África, teve a montagem de um centro de saúde na Etiópia, um centro de distribuição também de insumos. Então, bem importante esse papel, né, Melissa? Perfeito, Ana. Eu acho que é importante pontuar, né, que essa nova variante, como vocês muito bem já colocaram, foi um mal completamente anunciado, né? Desde o início, a OMS falou sobre a necessidade de um combate à pandemia que fosse cooperativo, que fosse global, né? Que não seria suficiente cada país lidar sozinho com a pandemia e achar que, tendo uma cobertura vacinal ampla no seu país, isso solucionaria a pandemia, né? Então, é muito triste que seja um mal anunciado. E aí é interessante a
a experiência da China, né? Porque ela vai justamente contrariar toda a forma como os países do capitalismo central, do norte, têm atuado, né? Então, enquanto esses países tiveram uma resistência flagrante à cooperação global, expressa de muitas formas, né? Então, países que desviavam EPIs, respiradores, países que depois priorizaram as suas vacinações nacionais em detrimento da doação e da venda de vacinas para outros países, né? Então, a gente viu na prática a forma como a maioria dos países do capitalismo central se colocaram contra o que era central na luta contra a pandemia, né? Que era a cooperação global em torno do combate à Covid. E aí, Ana e Lucas, um ponto que eu acho que é muito sintomático é que a gente, enfim, é meio indiscutível o êxito que a China teve, tanto nacionalmente, né, no combate à pandemia, quanto o papel que ela desempenhou na cooperação internacional, tanto na produção e na distribuição de bens globais, né? Então, os EPIs que foram produzidos na China, os respiradores, etc. A China deu conta de dar essa resposta ao mercado global. E só que, ao mesmo tempo, a gente viu os ataques e a gente viu um apagamento sistemático da atuação da China. Então, enfim, também isso não deixa de dizer da importância da gente fazer esse debate aqui, porque enquanto a grande mídia nacional e internacional sistematicamente atacou e sistematicamente apagou a atuação exitosa da China, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, enfim, né, fica muito claro o fundo político, o fundo ideológico por trás desse apagamento, né? Então, a gente vê a segunda maior economia hoje, prontamente, né, literalmente, ontem, literalmente, de uma forma muito, muito rápida, dando respostas a essa questão da variante, e mesmo assim a gente não viu grandes manchetes, tanto quanto, né, o esforço que se fez para se dizer de um vírus chinês não é o esforço que se faz para dizer da atuação da China, que foi central para o mundo, né? Foi central para o mundo no combate à Covid. E aí eu queria até pedir licença para vocês, porque eu peguei alguns dados para falar um pouco desse papel da China no combate à Covid, né? Então, enfim, primeiro dizer que a China é o maior fornecedor de vacinas do mundo, né? Que ela começou já no início da pandemia defendendo Xi Jinping publicamente, expressamente, defendendo a quebra das patentes das vacinas, enfim, né, reivindicou essa necessidade de tornar as vacinas um bem público global e forneceu já vacinas para mais de 100 países, então se colocando como o maior fornecedor de vacinas do mundo. Então, foram mais de 1,5 bilhão de doses vendidas, sendo que cerca de 120 milhões de doses doadas, né? E já entregues foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de doses, né? E aí a gente tem 2 grandes laboratórios chineses que são os mais importantes, né, que são a Sinopharm e a Sinovac, sendo que a Sinovac já vendeu mais de 780 milhões de doses, forneceu para mais de 44 países, e a Sinopharm tem sido o principal fornecedor de doações de vacina da China, lembrando que a Sinopharm é uma empresa estatal, né, que forneceu para mais de 77 países. E aí, no caso da África, eu vi alguns comentários muito infelizes sobre esse caso hoje, assim, comentários que ignoraram, e aí, enfim, produto também dessa narrativa que a grande mídia coloca, né? Não vou individualizar os comentários, porque a gente sabe que, infelizmente, a coisa é muito mais complexa, né? Não é uma questão de uma pessoa que fez um comentário infeliz. A gente tem um aparato ideológico comprometido com o ataque ao apagamento da atuação da China. Mas o ponto é que simplesmente se ignorou toda essa atuação da China na pandemia internacionalmente, né? Então, muito antes de hoje, essa ótima notícia do Xi Jinping ter se colocado expressamente à disposição, né, de fortalecer ainda mais a cooperação China-África, antes disso, a China já vinha trabalhando em cooperação com a África no combate à pandemia, né? Então,
houve uma defesa da renúncia dos direitos de propriedade intelectual, de transferência tecnológica para a produção conjunta, né? Então, o continente africano ele tem 55 estados e 3 países contam com fábricas de vacinas chinesas justamente para essa produção conjunta, né? No final de fevereiro de 2021, a China forneceu as vacinas para mais de 19 países africanos, sendo que, ao todo, mais de 46 países receberam vacinas da China, né? Dos 155 milhões de doses prometidas para a África, a China entregou mais de 100 milhões, do quais 16 milhões foram doações. E aí, interessante, né? Porque essa forma de atuar da China na cooperação internacional se deu tanto por acordos bilaterais quanto pela COVAX Facility, né? Que só pela COVAX, mais de 11 países do continente africano receberam vacinas. Até o momento, mais de 90 milhões de doses foram doadas e entregues ao continente africano só pela COVAX, fora os acordos bilaterais. Então, ao todo, os 55 países do continente africano receberam vacinas chinesas, né? Então, assim, me parece muito sintomático esse apagamento, é quase criminoso, né? Porque não é sobre, tem que falar bem da China. Não precisa, mas falar dessa experiência chinesa é falar da centralidade da cooperação, da centralidade do real multilateralismo, que é o que a China tem conseguido colocar em prática nas suas relações exteriores, né? Então, me parece que esse apagamento tem algo de apagar sobre a China e apagar sobre a centralidade do multilateralismo e da cooperação internacional. Então, percebam o problema, né? A gravidade da coisa, né? Não é criminoso. Sinceramente, não me vem outra palavra. Ô, Melissa, sem dizer de todo o apoio material que a China deu para a OMS, né? No momento em que o Trump tira os Estados Unidos, tira o recurso, dinheiro, né, da OMS, a China dobrou, se não me engano, a sua doação, né? Muito importantes esses dados que você passou. Viu? Perfeito. E você mesma, há poucos meses, fez deixa eu só chamar aqui para a tela o Elias Jabbour, que ele já entrou aqui conosco. Muito boa noite, bem-vindo novamente ao Fórum Global. Obrigado pelo convite, um beijo no coração de vocês aí, tá? E é sempre bom estar nesse canal aqui. E é isso. Bem-vindo, viu, É que eu tô cansadão, pessoal, que eu acabei de vir de uma atividade da Unicamp. E, enfim, tô na área, pessoal. Tá, vamos deixar a Melissa concluir, então, que ela estava terminando. Ela tem muito mais a oferecer do que eu aí nessa pauta aí. Vamos lá. Imagina, olá, Elias. Ana, só ia, inclusive, lembrar a própria nota internacional que você escreveu sobre o perdão de dívidas que a China também fez durante a pandemia, né? Então, a gente vê que existiu uma série de medidas, né? E não medidas pontuais, medidas sistemáticas, estruturadas, de cooperação. E aí, de novo, né, sempre digo, é porque a China é boazinha? Não é porque a China é boazinha. É porque a gente está fazendo de um país que não é sequestrado pelo neoliberalismo, pela anarquia da produção, né? Então, um país que consegue saber que não adianta só a China estar completamente vacinada, não adianta eles garantirem a vida só dos próprios cidadãos, né? A gente vive num mundo e a pandemia veio para mostrar isso, e mesmo com a pandemia, ainda os países do capitalismo central, o neoliberalismo, ainda permanece matando pessoas mundo afora, né? Eu queria, antes de a gente passar para o Elias aqui, pedir para quem está nos acompanhando que deixe o seu like na nossa transmissão, que inscreva-se no nosso canal. Quem puder se tornar membro é sempre muito importante. Quem puder nos apoiar com Pix, pix@revistaforo.com.br. Todos esses meios são muito importantes para a manutenção de um canal independente como a Revista Fórum e de programas como esse, em que a gente debate esses temas sem nenhum problema, né? A gente está debatendo aqui China, uma conversa bem bacana, que você provavelmente não vai ver na grande mídia. Então, aqui na TV Fórum, a gente traz esses debates.
Eu queria, então, chamar o Elias também para essa conversa, né? A gente estava falando sobre essa doação de vacinas. Só um outro detalhe também que eu acabei esquecendo de comentar, é que a meta da China é vacinar 60% da população africana até 2022. Então, uma meta bem ousada, né, e que a gente está vendo aí, que é um compromisso de acabar com a pandemia, né? Que, como a Melissa estava colocando, é muito fácil dizer que o vírus é chinês, mas esquecer que a China está, de fato, atuando contra a pandemia e já deu, desde o início, né, um repertório de como fazer. Elias, como é que você tem visto essa situação, né, esse anúncio de ontem? Cara, eu me surpreendi positivamente, evidente, porque o que acontece, né? O Biden, olha a velocidade de como as coisas acontecem. A Ana e Melissa devem saber melhor que eu disso. O Biden ele falou o seguinte: olha, vai ter uma reunião, vamos marcar uma reunião para discutir essa questão da África, né? E o ato seguinte do chinês foi anunciar 1 bilhão de vacinas para a África, ou seja, para você ver o que é e o que não é nas relações internacionais. Ou seja, enquanto o Ocidente está discutindo o Green New Deal há 15 anos, ou seja, a China já faz seu Green New Deal há muito tempo. Enquanto o Ocidente está discutindo se vai doar 10 vacinas ou 1 milhão para o mundo, a China já está fazendo isso. Né? E aí não tem essa questão de falar, mas está defendendo a China, que não é isso, os dados comprovam isso, não é uma opinião particular essa, assim, não é algo que está na minha cabeça. Né? Ou seja, eles construíram capacidade produtiva capaz de vacinar toda a sua população, porque é um país guiado pela ciência, lá não tem... A extrema-direita não faz marchas contra a vacinação na China, lá não existe extrema-direita, né? Ao mesmo tempo que ela pode entregar para o mundo soluções, né? Que, no fundo, não são difíceis, pessoal. Sabe? A grande questão é por que a Pfizer não quebra? Por que não se quebrar a patente da Pfizer, por exemplo? Por que não se quebrar a patente dessas empresas que receberam dinheiro do Estado americano para poder produzir a vacina? Né? E por que a China consegue fazer isso? Eu acho que são essas questões que deviam pautar, por exemplo, o papel da China no mundo de hoje. Ou seja, por que a Pfizer não deixa a sua patente ser quebrada? Por que a Johnson não faz não quer a sua patente pode ser quebrada? E por que a China ela coloca a vacina como bem público universal? Fora isso, como que a China conseguiu evitar a morte de pelo menos 10 mil pessoas a mais durante a pandemia, enquanto o Brasil tem 620 mil mortos, os americanos, sei lá, 1 milhão? Ou seja, que sistema que está dando certo e qual sistema que está dando errado? Eu já cheguei colocando essa pauta, ou seja, como que é isso daí? Ou seja, o que é bom e ruim no mundo hoje? O que funciona e o que não funciona? O que está em decadência e o que não está em decadência? Por que eu estou dizendo isso? Porque a presidenta Dilma Rousseff ela foi ultra atacada por conta, durante a live de lançamento do meu livro, justamente porque ela disse algo que é simples, ou seja, pessoal, existe uma decadência no mundo hoje, no Ocidente, e a China é uma luz. Ela apanhou loucamente, né? Só que, desculpa me estender na resposta, cara, metade da cocaína consumida no mundo é nos Estados Unidos. Metade da população americana não quer se vacinar porque Jesus Cristo não permite. Existem marchas na Europa contra a vacina, ou seja, na França iluminista está acontecendo isso. E a Alemanha está passando por um novo surto de Covid. E o único país do mundo, desses grandes aí, com uma política de Covid zero é a China, e está apanhando porque isso está prejudicando a economia internacional. Sabe? Então, não vou falar da América Latina porque... para os europeus, a Ana anda pelo mundo, sabe disso melhor que eu. Nós nem somos ocidentais, ou seja, não, sabe? Então, eu acho que esse que é pôr o dedo na ferida dessas questões, eu acho, né? Para entender o que está acontecendo. Ou seja, como que funciona mesmo? Como está funcionando esse mundo aí? O que é bom e o que é ruim, o que está dando certo e está dando errado? E discutir o seguinte, o que é melhor, o capitalismo ou o socialismo, né? Eu acho que o socialismo está demonstrando aí chinês, né? As possibilidades que aquela nossa engenharia social está nos entregando, né? A pandemia mostrou que a história não acabou, né?
É isso mesmo, a pandemia ele foi essa grande reveladora das contradições que já estão latentes, que já estavam latentes, ficaram, parece que mais visíveis, mais palpáveis, né? Eu queria perguntar, posso fazer uma pergunta aqui para eles, Lucas? Para o Elias e para a Melissa, Claro. nossos especialistas aí em China. Como que você... A gente sabe que a China tem esse governo e esse partido, né, que dirige esse Estado, né, que é o Partido Comunista Chinês, e que trabalha com base em muito planejamento, né? A gente acompanhou recentemente o plano quinquenal que está regendo, aí agora teve também a conferência do Comitê Central, do Partido Comunista, ou seja... a gente já sabe culturalmente que trabalha com médio e longo prazo, né? Como que vocês percebem que a pandemia, que fortaleza é essa que tem a China, que nenhuma pandemia conseguiu balançar as estruturas, né? Porque ela se recuperou rápido economicamente, né, da pandemia, dos primeiros meses ali, né, março até junho, julho de 2020, e ainda tem conseguido dar essas respostas e está preparada para essas questões que são imponderáveis, né? É imponderável surgir uma nova variante, vai que essa nova variante ela se alastra de uma forma assustadora. Não estou falando que está acontecendo isso, mas que pode ser, né? Como que a China tem lidado com isso, como imponderável também dentro do seu sistema de planejamento, e como que a Covid entra nessa história? Quem vai primeiro? Vai lá, Eli. Eu ontem, acho que foi hoje de manhã, que eu lancei uma... Cara, a minha cabeça anda tão... Mas eu lancei um desafio, assim, sabe? Aliás, foi ontem na live, no Meia-Noite Pequim ao vivo que eu fiz ontem, né? Existe essa questão do planejamento, existe essa questão da formação de milhares de cérebros capazes de entregar para o Estado soluções a grandes problemas de forma imediata, a partir da mediação do Big Data, da inteligência artificial, do 5G, agora do computador quântico, ou seja, existe tudo isso daí. Mas eu vou ser bem breve aqui, né? É o seguinte, a China é assim, a China só consegue fazer o que ela faz porque ela tem duas coisas. Para simplificar a conversa aqui, para não ficar para não virar tese acadêmica, entendeu? Nenhum país do mundo seria capaz de fazer o que a China faz, tendo como base uma economia baseada na propriedade privada dos meios de produção. Acho que esse é o primeiro ponto. Isso é o fundamental, ou seja, a China é uma economia e uma sociedade cujo núcleo dela é a propriedade estatal, pública dos meios de produção. E isso envolve grande produção, envolve grande finança. Ao mesmo tempo que a China tem um poder político em que ele não é exercido por meia dúzia de bilionários como no Ocidente. Eu acho que isso é a resposta fundamental, é o dedo na ferida para responder por que a China consegue fazer o que ela faz. Porque o resto aí é planejamento, é projetamento, é computador quântico, é você ser um policy maker, tendo à sua disposição milhares de dados à sua disposição para poder entregar uma solução de um problema, entendeu? Sabe? Então, acho que isso são respostas técnicas, né, Ana? Só que nós sabemos, né, que a política é o campo por onde que as grandes respostas devem passar. E a resposta que eu trago é essa, ou seja, uma economia que é baseada na propriedade pública, né? E um poder político baseado em uma superestrutura de novo tipo, onde não são meia dúzia de bilionários como no país. Eu acho que essa é a explicação, né? Evidente que não é só isso, evidente, né? Mas o princípio fundamental, acho que é isso. Perfeito, Elias. Eu concordo plenamente. Inclusive, só uma coisa, eu só inverteria a ordem. Eu diria que, primeiro, o poder político e, segundo, a partir disso, a possibilidade do arranjo ser da propriedade pública e a centralidade dela, né? E aí, partindo desse acúmulo do que o Elias trouxe,
justamente, eu inclusive destaquei isso quando fui falar dos dados, né? Porque a maioria das doações de vacinas da China são centralizadas pelo laboratório estatal, né? Não à toa. Então, a gente vê, inclusive, a centralidade da propriedade pública na cooperação. Então, Ana, eu concordo plenamente com o Elias, que são esses dois pontos cruciais, e isso na prática, então, quando a gente diz da propriedade pública, a gente fala desse fundo político e a gente diz, na prática, de uma capacidade de mobilização de fatores de produção que é ímpar. Sinceramente, eu não acho que exista outro Estado no mundo capaz de mobilizar da forma que a China faz hoje, né? Então, as empresas estatais, que inclusive eu escrevi um artigo sobre o papel das empresas estatais, que foi para o dossiê da Boitempo, e que também tem artigo do Elias, do Javier, um dossiê sobre a China, ficou muito bom, deixo a indicação, que eu falo do papel das empresas estatais enquanto esses atores no concreto dessa mobilização de fatores, né? Então, essas empresas foram centrais para garantir a produção, para garantir a distribuição, e que enfim, né, justamente pela questão política de fundo, você consegue mobilizar empresas estatais para colocar o seu interesse, né, o interesse coletivo na prática, né, na realização do interesse coletivo, coisa que você não conseguiria fazer se você tivesse um setor, não um setor privado, né, mas um setor burguês, que pautasse a execução dessas tarefas, né? E não digo setor privado, porque existe setor privado na China, mas a gente sabe que é um setor privado que está completamente refém do poder político dominante, que é o Partido Comunista da China, né? Então, definitivamente, quando o Elias faz essa síntese, eu acho que é a síntese perfeita, de dizer do poder político e dizer da propriedade pública, que a partir daí garante a possibilidade de uma mobilização ímpar de fatores. Muito bom. Eu queria trazer uma outra questão aqui, e teve muita gente comentando nas redes, qual vai ser a desculpa dessa vez para atacar a China com essa doação? E eu já vi gente colocando Taiwan na roda, dizendo que, na verdade, isso é uma forma de você conseguir comprar o apoio dos países africanos para não falar nada sobre Taiwan. E a gente teve, acho que foi ontem, puxando uma coisa que a gente falou no início, né? A Mia Mottley, primeira-ministra dos Barbados, ela foi pressionada numa entrevista por estar reconhecendo a China e não Taiwan, né? De Barbados, nesse novo momento, vai reconhecer a China, não vai reconhecer Taiwan. E ela foi muito apertada, começaram a bater nela. E eu fico me perguntando, né? Assim, para os países africanos reconhecerem o quê? Um processo que nega a vacinação, que nega qualquer coisa, apesar de enfim, sem entrar direto nesse assunto, mas como negar que há uma coisa positiva na doação de vacinas, né? Eu vi muito isso sendo colocado em questão e parece muito ser esse pensamento, né? Esse pensamento, de fato, da lógica do capital, de que você tem que agradecer o país que está te dando vacina e que o outro país que não está te dando nada, está te dando miséria, vai estar no mesmo nível de alguma coisa, né? E é outro tipo de cooperação, né? E muitas vezes não tem cooperação. Enfim, eu trouxe essa provocação aqui, que eu ia jogar para vocês sobre... Tem alguma coisa a ver com Taiwan, essa doação de vacinas, né? Para que já começa a teoria de conspiração? Eu acho que tudo tem a ver com Taiwan quando envolve a China, né? Você quer falar, Meli? Fala aí. Não, pode falar, Elias. Não, cara, eu acho que tudo envolve Taiwan hoje, porque Taiwan é um ponto nevrálgico hoje da política externa chinesa e também um ponto nevrálgico para a desestabilização da China hoje. É Taiwan, não é o Xinjiang mais. Você vê que o Xinjiang sumiu da pauta, né? Hoje é Taiwan a pauta. Taiwan e Mar do Sul da China. Então, tudo envolve Taiwan. Agora, essa doação de vacina, eu acho que é evidente, pessoal, que é política, tá? Não tem bom... Cara, no mundo, o mundo não é um jogo de amigo secreto que no final do ano os países trocam presentes entre si, não existe isso. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é política, grande política, existem grandes desafios, existem desafios globais que os países enfrentam a cada um à sua maneira, né? Então, quando surge o desafio global de vacinar a África, qual é o país que aparece como o candidato natural para entregar 1 bilhão de vacina, porque a empresa estatal que está fabricando, sendo banco estatal com moeda estatal chinesa para a empresa estatal, ou seja, custo zero, ou seja,
né? Fazendo isso? É a China, pô. Essa que é a questão. Ou seja, a Hillary Clinton, para mim, ela foi genial, que ela é um dos quadros que mais respeita o imperialismo, né? Ela fala, olha, é impossível concorrer com esses caras, sabe? Ou seja, é banco estatal criando moeda, entregando para a empresa estatal para fazer as coisas. Ou seja, é impossível concorrer com um país desse. Então ela fala, a única forma de nós concorrermos com a China é socializarmos os meios de produção, né? Ou seja, ela foi honesta. E é evidente que a China ela se mostra com uma capacidade muito grande, porque a Pfizer não pode entregar 1 bilhão de vacinas para a África, porque ela tem os custos de produção dela. E a China não tem esses custos de produção, porque é estatal o negócio. Entendeu? Ou seja, essa que é a vantagem. E quem financia a Pfizer não vai fazer também, né? Obviamente. Não, pô, não tem condição. Ou seja, não é brincadeira de amigo secreto o negócio, entendeu? Sabe? É política, né? Os chineses hoje estão preparados para fazer uma grande política global. Quantos americanos querem formar uma reunião uma patética, né, do Fórum Democrático, não sei qual que é o nome, Ana, Fórum da Democracia, não sei que porra que é essa, dos países democráticos contra a China vai entregar 1 bilhão de doses de vacina para a África, ou seja, a prática é o que traz para a verdade, né, pessoal? Eu estou irônico hoje, eu estou puto, então eu estou irônico, tá? Bom, não, só a adicionar. O que eu tinha falado não é que acho que não tem, né, uma teoria de conspiração dessa literalmente em resposta a Taiwan, mas é claro que a questão de Taiwan está sempre pautando a atuação da China. Mas o que eu queria trazer é que o que eu achei muito interessante desse anúncio do Xi Jinping e das propostas é que tem algo que diz muito da prática da China da cooperação internacional, que eles colocam a questão de 1 bilhão de doses, mas não só, né? Eles vêm com um pacote de várias outras medidas que vão ser desenvolvidas na dimensão do comércio, na dimensão do investimento, e essa é muito uma prática chinesa na cooperação com outros países, né? Então, há pouco tempo, a gente teve um grande debate sobre a cooperação chinesa com o Afeganistão, por exemplo, e a gente conseguiu falar sobre como essa cooperação chinesa vai no sentido de desenvolver esse país para que ele consiga, então, também construir as respostas para os seus próprios problemas, né? Então, quando ela está dizendo de uma produção conjunta, aliás, quando vem esse pacote de uma proposta de produção conjunta para vacinar 60% da população até 2022, uma série de medidas para privilegiar o comércio com a África, com o continente africano, uma série de medidas de investimentos. Em última instância, é muito o caráter e muito a forma com que a cooperação chinesa se dá, né? Que é tentando construir formas que esses países consigam responder às suas questões. E, de novo, não é porque a China é boazinha, né? Ela ganha politicamente, ela ganha geopoliticamente, e esses países conseguindo se desenvolver, ela ganha mercado mais provenientes dentro do sul do mundo, né? Maravilha. Maravilha. Ana, você quer comentar alguma coisa? Ela é inteligente, né? Concordo completamente. O que eu ia pedir para os nossos 2 convidados de hoje, depois falarem dos seus livros. Eu sei que um está com o livro lançado, o outro está fazendo o livro, está preparando o livro, para que as pessoas fiquem mais informadas sobre essas questões da China, né? Eu acho que foi tão importante que a Melissa falou hoje de quantas coisas a gente não sabe, porque são propositalmente omitidas sobre, por exemplo, a história da cooperação da China com a África ao longo de toda a pandemia. Eu acompanhei porque fazendo as notas, né? Agora eu estou meio deficitária com as notas, mas eu acompanhei ao longo de toda a pandemia todos os passos da cooperação, e ela é uma cooperação que começou lá no início mesmo, né? E sempre nesse sentido de partilha de tecnologia, no sentido de estimular a fabricação própria, né, dos materiais também, e mais recentemente também das vacinas. Então, e o Elias também, né, que tem atuado aí nessa cena pública brasileira, também revelando vários aspectos que são omitidos propositalmente sobre a China no nosso país, principalmente no aspecto econômico, no aspecto do desenvolvimento tecnológico, nessa potência que se transformou, né, esse país que é a China.
Você quer falar, Lucas? Agregar alguma coisa? Não, ia pedir justamente isso para falar um pouquinho dos livros, né? Para já encerrando também, porque eles têm hora, né? Já são quase estourando o nosso teto aqui. Vou falar rapidinho do livro, até porque o nome do livro já é uma encrenca, né? Cá entre nós, né? Ou seja, China, o socialismo do século XXI, já é uma encrenca, porque causa a direita, enfim, já é uma causa o que causou, e para a esquerda causa uma imensa perplexidade, né? Então, é um livro que, tanto eu quanto o Alberto, nós tentamos construir uma teoria a partir da reconstrução de alguns conceitos marxismo, como formação econômico-social, lei do valor e modo de produção, e a partir dessa teoria que, entre aspas, nós criamos em cima dessa revisitação desses conceitos, nós procuramos entender as possibilidades ao socialismo no século XXI diante de um mundo onde o capitalismo ele é amplamente hegemônico, né? Então, eu sempre dou um exemplo, assim, que aliás, foi onde a Dilma apresenta, a Dilma mais pegou no livro, a questão do respeito à lei do valor, né? E não somente isso, ou seja, os graus de liberdade que formações econômicas sociais não capitalistas têm de atuação em um mundo dominado pelas regras impostas pelo capitalismo. Eu acho que a grande sacada do livro é essa questão da China como uma nova formação econômica social e também dos limites que envolvem os projetos socialistas do século XXI. Né? Eu acho que é um convite para a academia pensar o socialismo em termos muito mais sérios do que vem pensando. Né? Eu termino aqui dizendo, leiam um livro, ele já está em processo de reimpressão após esgotamento, você pode encontrar ele nas melhores bibliotecas do Brasil, pedir no site da Boitempo hoje, vai se entregar porque a reimpressão é muito rápida, tá? Eu estou aqui preparado para a porradaria que eu vou tomar daqui a pouco da esquerda quando a galera começar a ler esse livro, né? Então vou ser xingado por todo nome, mas é a vida, né? Eu quero agradecer aqui a chance de estar com vocês, um beijo no coração de vocês todos aí. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Elias, eu falei com ele, fiquei muito emocionada ontem com o lançamento, que, enfim, infelizmente não pude, porque foi no Rio, mas a fila saindo da livraria, de tanta gente indo lá para comprar o livro, ter uma fotinha com o Elias, então, enfim, me emocionei daqui, estou muito feliz, fiquei muito feliz, então, parabéns, Elias, definitivamente, a sua contribuição é ímpar. E aí, sobre o meu, que está em produção, quase em entrega, é produto da minha dissertação de mestrado, que inclusive Elias foi meu co-orientador, e fala sobre a regulação do trabalho na China, né? Então, eu também, falando em investigada e apanhar, já estou preparando, porque sei que vai acontecer, porque enfim, acabo colocando o dedo na grande ferida, que é a questão da teórica superexploração do trabalho, enquanto o aspecto central, né, o fator central para a China ser a segunda maior economia do mundo, que é um grande mito, né? Então, no Brasil, a gente não tem nenhuma produção sobre, internacionalmente, são produções majoritariamente americanas ou europeias, enfim, a gente já sabe, pautadas por quais interesses políticos, então, né, então esse mito se constituiu não só no Brasil, né, o mito da centralidade, da superexploração do trabalho na China para o desenvolvimento econômico. Então, no livro, eu trabalho a regulação do trabalho desde a era do Mao até 2000, então eu vou mostrando como sim existe direito do trabalho na China, e não só, né, a forma como a China vai usar o trabalho enquanto uma ferramenta para incremento de renda e a constituição do seu mercado consumidor. Então, enfim, estou muito feliz aqui, vamos ver quais serão as repercussões, mas... É uma bomba, né? Vai ser uma bomba. Acho que é uma contribuição. É um tema super polêmico, né? Não é bomba, não é polêmico, é bomba. Polêmico é o meu, isso é bomba, entendeu? Usam muito da desinformação que existe, né, sobre a China para justamente atacar por aí, né? Exatamente. Não, e aí só um ponto, Ana, nessa linha, que é o fato dessa narrativa que parece muito crítica, né? Parte da esquerda brasileira tem isso de, nossa, sou muito crítico porque falo que existe trabalho escravo na China. Só que, na verdade, isso é uma narrativa muito ruim para a gente, né? Porque isso, então, foi trabalho escravo que levou ao desenvolvimento. O que a gente ganha com esse mito, né? Então, é ruim porque é um mito, é uma mentira, e, ao mesmo tempo, ainda trabalha contra o nosso próprio projeto.
Então, enfim, algumas feiras aí para se colocar o dedo. Maravilha, maravilha. Queria agradecer muito, então, a participação da Melissa aqui conosco, agradecer o Elias. Voltem mais vezes aqui, o Fórum Global está de portas abertas a vocês. Muito obrigada, Obrigada, Ana, Elias. Foi ótimo falar com vocês. Foi show. É isso, estamos nos encaminhando para o fim. Tem um comentário muito bom aqui, Ana, que eu queria ler. O José Francisco comentou: o grande dragão levanta voo, a águia vai para o pântano. Exatamente. É o que está se demonstrando, né? É isso. Não. Tenho só uma última notícia que a gente acho que não pode deixar de dar sobre a Alemanha, né? O Olaf Scholz conseguiu formar um acordo para o seu governo. Vai ser o SPD, junto dos liberais, junto do Partido Verde, que vai ter aí a formação de governo. Então, notícia importante também que teve na última semana, né? A gente falou que a semana estava agitada, então são várias notícias que a gente não podia deixar de comentar. Fica esse comentário rápido só para registro, né, Ana? Se quiser comentar alguma coisa também. Não, é realmente interessante, importante, CDU e CSU fora desse lugar, né? Mas a gente já estava lendo isso, né? Com essas viagens da América, com o Olaf Scholz a tantos eventos, né? No G20, acho que na COP26 também, né? Ele teve. Já estava assim, meio que evidente que realmente houve um acordo para que ele assumisse. Né? É isso. Bom, gente, queria agradecer muito a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Foi mais um programa maravilhoso que a gente teve aqui no nosso Fórum Global. Como não estarei aí nos 2 próximos programas, vou entrar de férias, mas a Ana estará comandando aqui lindamente esse programa, né? Teve o programa mais bombado, inclusive eu não estou, que é o programa com entrevista com Elias Jabbour. Então, com Elias! Justamente com ele. Então é isso, gente. Muito boa noite a todos e a todas. Nos vemos em breve e até a próxima semana aqui no Fórum Global, né, Ana? Isso, muito bom. Lucas, boas férias, descansa bastante, porque quando você voltar, o mundo ainda vai estar acelerado, não vai estar em ritmo de fim de ano, não, porque ainda tem segundo turno do Chile, 19 de dezembro, na beira aí do fim do ano, tem muita coisa para acontecer. Essa situação toda no Peru, que a gente não sabe, né? A oposição lá fala que o Castilho não vira o ano presidente. Então tem muita coisa. Descansa bastante, quando você voltar tem muita coisa. Chegar já quente, né? Boa noite, então, a todos e a todas.